Momento Catequético, com Dom Paulo César Costa, arcebispo de Brasília. Amados e amadas de Deus, estamos celebrando essa terça-feira da quinta semana do tempo comum. Hoje estamos celebrando também São Jerônimo Emiliano, presbítero, e Santa Josefina Baquita, que foi escrava, que depois se tornou religiosa e uma grande santa. Temos diante de nós um texto tirado do capítulo 7 do Evangelho de São Marcos, dos versículos de 1 a 13. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus, a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe. E ainda, quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer a seu pai e a sua mãe: o sustento que vós poderias receber de mim é corbã, isto é, consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai ou sua mãe. Assim vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis, e vós fazeis muitas outras coisas como estas. Amados e amadas de Deus, Jesus tem diante de si fariseus e mestres da lei que vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. E observam que os discípulos de Jesus, alguns dos seus discípulos, comiam pão com as mãos impuras. E então o Evangelho narra agora tantos preceitos que o judaísmo cumpria, tradições humanas. E o que Jesus vai censurar nesses fariseus e mestres da lei? Jesus vai censurar, amados e amadas de Deus, é o colocar as tradições humanas no lugar da lei de Deus. É o que Jesus vai dizer. Bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. O lábio é aquilo que é exterior, o coração é aquilo que é o mais interior. Honra só com a boca, mas o coração está longe de Deus. É o que Jesus vai dizer. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. Amados e amadas de Deus, uma inversão de ordem. Abandonam o mandamento de Deus, seguem a tradição dos homens. E Jesus vai usar aqui o exemplo do corbã. O corbã implica dizer aquilo que poderia ser usado para sustento dos pais. A pessoa diz é corbã, isto é consagrado a Deus, então a pessoa fica dispensada de ajudar os pais. Quer dizer, mas não existe um mandamento honrar pai e mãe? É isso que Jesus está dizendo. Abandonam o mandamento por interpretações humanas, por preceitos humanos.
humanos. Amados e amadas de Deus, este Evangelho relembra para nós que a palavra de Deus deve estar no centro da nossa vida, a vontade de Deus deve estar no centro da nossa vida, os preceitos de Deus devem estar no centro da nossa vida, não os mandamentos humanos, não os costumes humanos. Que você tenha um dia muito abençoado, que por intercessão de Santa Baquita, desça sobre todos vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Este foi o Momento Catequético com Dom Paulo César Costa, arcebispo de Brasília.